O Zenitsu só luta dormindo? Ou será que ele consegue lutar acordado? E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai tentar analisar e entender toda essa situação envolvendo o estilo de combate de Zenitsu Agatsuma, que é um usuário bem peculiar da respiração do trovão. Então já comenta a palavra-chave do vídeo de hoje, que vai ser trovoada, tá? Eu quero ver os comentários mais criativos de vocês pra ver quais eu vou escolher dar coraçãozinho. Já deixa o seu like também, me segue nas redes sociais e bora de uma vez pro tema do vídeo. E é sempre importantíssimo eu lembrar vocês que, provavelmente a gente vai ter spoilers do mangá nesse vídeo de hoje, tá? Então é meio impossível, não tem o que fazer. Então se você ainda não leu o mangá, toma cuidado. Bom, pra começar essa história eu acho que não é nem preciso a gente discutir o talento do Zenitsu, porque isso todo mundo sabe que ele tem. Todos nós sabemos o quão poderoso o Zenitsu é, só que o grande problema disso tudo é que no começo da história de Kimetsu, isso não é necessariamente mostrado pra gente de uma forma muito clara. A gente fica um pouco confuso no início da obra, né, com relação às habilidades do Zenitsu. Porque enquanto o Zenitsu ele tá acordado, ele é basicamente a personificação de um personagem medroso, um personagem chorão, que não quer lutar por nada em absolutamente momento nenhum. O tempo inteiro ele tá reclamando e morrendo de medo. Ele nem sequer quer tentar lutar, ele evita isso a todo custo. Porém, quando ele desmaia, meio que tudo isso muda. É quase como se depois do desmaio, a verdadeira personalidade dele meio que assumisse o controle. E durante esse período que ele tá desacordado, todas as coisas que impedem ele de ser um espadachim perfeito somem. E assim ele fica livre, né, pra poder lutar da melhor maneira possível, demonstrando todo o seu poder. E falar pra vocês, galera, quando esse poder é liberado, é simplesmente belíssimo. Afinal, o Zenitsu é um usuário da respiração do trovão, como eu disse pra vocês. E essa é uma respiração que se resume a basicamente poder e velocidade. E tudo isso é traduzido de forma linda no anime e no mangá também. Quantas cenas incríveis a gente não teve na primeira e na segunda temporada aí do anime, mostrando exatamente pra gente o quão incrível é a respiração do Zenitsu. Quem aí não lembra da primeira vez que a gente viu só uma faísquinha do poder do Zenitsu lá na luta contra o demônio da língua, lá no templo? Tenho certeza que naquela época você achou que a situação estava completamente perdida e alguém ia aparecer para salvar o Zenitsu, mas muito pelo contrário. Foi simplesmente de repente que, ao desmaiar ao som de um trovão, ele simplesmente mudou da água pro vinho. E como consequência, o pescoço daquele Oni foi cortado de forma, cara, sensacional. É nesse momento do anime que a gente entende que o Zenitsu na verdade é um personagem muito mais complexo do que ele realmente parece. Pouco a pouco ele vai tentando perder esse medo, né, e essa trava que limita completamente o seu consciente, né, de realmente atingir o seu verdadeiro potencial. Tem outra luta que é fantástica na primeira temporada, que é a luta contra o demônio aranha. E é maravilhosa essa luta. Além de ser um dos melhores episódios do anime, a gente consegue ver e entender um pouquinho mais sobre o passado do Zenitsu, de como ele tem todo esse medo gigantesco dentro dele, e que a todo momento ele tenta se livrar desse medo, mas ele não consegue, cara, por conta desse bloqueio mental que impede ele completamente. A grande realidade é que durante boa parte da obra de Kimetsu, o Zenitsu ele só realmente mostra o seu verdadeiro poder quando ele se livra dessa prisão mental que ele fica o tempo inteiro, sabe, se limitando. É uma prisão de medo mesmo. E durante a segunda temporada do anime, a gente teve diversas cenas do Zenitsu em combate, principalmente lutando contra a Daki, a Lua Superior 6. E literalmente em todas essas cenas ele tava lutando desmaiado, desacordado. Só que diferente das lutas da primeira temporada, ele passou muito, mas muito mais tempo desacordado nas lutas da segunda temporada. Enquanto na primeira season era normalmente algo passageiro, bem rapidinho ali, ele vai, fica desacordado, luta, resolve o problema e já acorda. Na segunda temporada ele passou muito tempo, cara, desacordado. Chegou até a formar uma bolinha assim, sabe, de meleca, de tanto tempo que ele ficou apagado. E comparado, por exemplo, a luta contra o demônio aranha, a luta contra a Daki, ele realmente teve que superar os seus limites pra poder sair vencedor. Mas é como eu disse pra vocês, ele realmente, a maior parte do tempo, lutou apenas dormindo. Será que isso mudou em algum momento na obra de Kimetsu? E a resposta pra isso é sim. Então já podem ficar animados porque vem coisa boa. A gente sabe que o Zenitsu ele aperfeiçoou completamente, né, a primeira forma da respiração do trovão. Infelizmente ele não conseguia usar, né, as outras formas da respiração. Só que mais à frente, meus amigos, aconteceu um feito que é simplesmente gigantesco. E não é só gigantesco pro Zenitsu, é gigantesco de todas as coisas incríveis que aconteceram em Kimetsu. Mais à frente ele reencontra um velho conhecido dele, né, um cara chamado Kaigaku. Esse cara era um sênior, né, era o cara que não gostava do Zenitsu porque ele chamava o mestre dele de vovô. Eu não vou contar a história da relação dos dois nesse vídeo, mas se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu posso pensar em bolar um roteiro sobre isso. Continuando, quando eles se reencontram, acaba rolando um combate, né? No fim das contas, tudo se resume a lutas em Demon Slayer. Só que durante essa luta, tudo foi diferente do que a gente já tinha visto. Não teve essa história de desmaiar e liberar todo o potencial, perder o medo, nada disso. Se prepara pros spoilers, hein? Durante essa luta, o Zenitsu ele relembra que, na verdade, o seu mestre, né, o vovô, ele cometeu o seppuku, né, por conta do Kaigaku ter se tornado um demônio. Isso tinha afetado muito ele e por conta disso ele escolheu não continuar, cara. Ele cometeu o seppuku. E vocês não imaginam o quanto isso alimentou a raiva do Zenitsu naquele momento. Trazer essa memória à tona
tona foi um gatilho gigantesco para ele. E essa foi a gota d'água para conseguir dar forças pro Zenitsu criar uma nova forma da respiração do trovão. A 7ª forma, Deus do Trovão Flamejante. E essa é a forma mais poderosa da respiração do trovão, um estilo único e exclusivo de Zenitsu Agatsuma. E foi com essa forma que ele decapitou o pescoço do Kaigaku. E tudo isso não dormindo, não desacordado, nada disso, nada de sem medo, não, nada disso. Com muita raiva e acordado, sabendo exatamente tudo o que tá fazendo. Sim, ele consegue lutar acordado. A questão toda, pessoal, é que o Zenitsu só não conseguiu fazer tudo isso antes, né, de lutar realmente acordado, consciente de tudo que tá fazendo, simplesmente porque ele tinha tantos gatilhos e travas mentais no seu consciente e subconsciente que ele não tinha como fazer isso antes. Ele precisou evoluir e amadurecer para ele realmente conseguir se desenvolver mentalmente o suficiente. Tudo isso era por conta do seu psicológico. E é por isso que o Zenitsu é um dos melhores personagens da obra de Kimetsu no Yaiba, porque ele é um personagem muito real. Ele é parecido com a gente no fim das contas. Claro, um raio não caiu na nossa cabeça e deixou nosso cabelo amarelo laranja, mas todos nós, né, seres humanos, pô, gente, a gente é levado pela emoção. Os sentimentos são o que dominam a gente e fazem a gente tomar cada uma das nossas atitudes. Normalmente, né? Claro que tem muitos pontos que a gente tem que ser mais razão do que emoção, mais cabeça do que coração, porém, no fim das contas, tudo é na base do coração, pessoal. Todos nós somos constantemente afetados pelos nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E no caso do Zenitsu, o medo, né, essa sensação, o sentimento do medo, era a verdadeira prisão que mantinha ele ali trancafiado o tempo inteiro sem poder usar o seu verdadeiro poder. Todo um potencial gigantesco trancafiado por conta do coração e da mente. Porém, é como eu disse, ao passar do tempo, o Zenitsu ele evoluiu muito. Cara, se a gente for comparar o Zenitsu da primeira vez que ele aparece com o Zenitsu da última vez que ele aparece, tá maluco, mano. São personagens completamente diferentes. No fim das contas, dá pra dizer que o Zenitsu se tornou a sua melhor versão, tanto em nível mental quanto em nível de poder mesmo. Claro, ele ainda continua um cara que reclama bastante, grita muito e chora de montão também, mas isso não faz dele um espadachim pior. E com certeza, se a gente fosse ter um novo Hashira do Trovão, seria ele. E ele deixaria ainda mais orgulhoso o seu vovô. De qualquer forma, pessoal, o que vocês acham do Zenitsu? Vocês gostam dele ou não muito? Bom, curtindo ou não o Zenitsu, eu acho que todo mundo aqui tem que respeitar muito a história desse moleque, porque a evolução dele é coisa de outro planeta. Não esqueçam do like, gente, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais pra vocês não perderem nada, tá? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!